Olá, queridos alunos. Vamos fazer a correção das atividades sobre adjuntos adnominais. A gente viu aqui nas explicações, no vídeo explicativo, um pouco sobre os adjuntos adnominais. A gente viu que eles vão estar sempre sendo representados pelas seguintes classes gramaticais: artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. No caso, a gente viu que eles sempre vão estar acompanhando, né? O substantivo vai determinar, vai dar característica. Essa é a função dos adjuntos adnominais. Aqui na questão 7, nós tínhamos: releia este trecho do texto. O jabuti passou por transformações. Era para sublinhar na letra A o sintagma verbal. Sintagma verbal, a gente viu que é o quê? Aquela parte da frase que vai ter uma sequência de palavras, que essa sequência ela vai dar uma unidade de sentido dentro da minha frase. Aqui no caso, o sintagma verbal, porque o núcleo, né, a parte mais importante dessa sequência de palavras vai ser o verbo, no caso aqui, passou. Então, passou por transformações é o sintagma verbal dessa oração. Qual é o sujeito da oração? Sujeito é aquela parte da frase, né? Ele sempre vai ter praticando a ação, vai sofrer a ação dentro da minha frase. Então, no caso aqui, o jabuti. Na letra C, identifique os termos essenciais da oração. Era para eu retirar o sujeito e o predicado. O sujeito é do que se diz a frase. No caso aqui, está falando sobre quem? Está falando sobre o jabuti, então o jabuti é o sujeito. E predicado é o que se fala sobre o sujeito. No caso, passou por transformações, o predicado. Na letra D, qual é o núcleo do sintagma verbal? Núcleo, como eu tinha falado anteriormente, é a parte mais importante, né? A parte mais importante da frase. Então, no caso, passou seria o núcleo desse sintagma. Virando aqui, nós temos a questão 8. Identifique as classes de palavras às quais os adjuntos adnominais destacados pertencem. Nós temos essas discussões em torno de uma láurea ou galardão. Nesse caso, essas, qual classe de palavra que ela se enquadra? Essas é um pronome demonstrativo. E uma láurea, no caso aqui, é um artigo indefinido. Então, é para eu classificar qual classe de palavras essas palavras em destaque. Elas se referem a qual classe? Mas o jabuti ganhou vida própria, na letra B. Própria está em destaque, tem valor de adjetivo, porque está dando característica para vida. Então, adjetivo. Letra C. Em um momento de grande expectativa por todos os profissionais do mercado editorial. Nesse caso, é um artigo indefinido. De grande expectativa é uma locução adjetiva. Todos, pronome indefinido. Os, artigo definido. Do mercado editorial, uma locução adjetiva. É uma expressão que tem valor de adjetivo, né? A 9. Separe o sujeito do predicado nas seguintes orações. Então, aqui nós temos sujeito, a primeira premiação, predicado, ocorreu também na gestão do presidente de aulas Riedel. Aqui na letra B, a resposta tem explicação no ambiente cultural e político da época. Nós temos sujeito, a resposta. Qual é o predicado? Tem explicação no ambiente cultural e político da época. Na letra C, o Prêmio Jabuti passou a contemplar duas novas categorias. Qual é o sujeito? O Prêmio Jabuti. Qual é o predicado? Passou a contemplar duas novas categorias. Na 10, era para eu identificar os adjuntos adnominais dessa frase, né? E indicar que classe gramatical que eles pertencem.
No caso, nós temos os adjuntos o, que é um artigo definido, um artigo indefinido, importante, adjetivo, de literatura, locução, adjetivo. Na 11, reescreva o trecho a seguir retirando os adjuntos adnominais. Aqui no caso, para manter esse papel de destaque. Então, era para eu retirar os adjuntos adnominais. Nesse caso, qual é? Para manter papel. Na 12, reescreva as frases inserindo os adjuntos adnominais. No caso aqui tem, obra recebe prêmio Jabuti. Então, a sugestão que foi colocada poderia ficar assim, uma grande e impactante obra recebe o prestigioso prêmio Jabuti. Como a gente viu, os adjuntos, eles vão sempre determinar, vão dar características para os meus nomes que eu tenho na minha frase, né? Então, no caso, aqui foi colocada características para a obra e para o prêmio Jabuti. Na letra B, mascote é personagem de Monteiro Lobato. A simpática mascote é personagem do renomado e popular Monteiro Lobato. Então, aqui foi acrescentado também adjuntos adnominais, que estão dando característica, né? Tanto para o autor como para o mascote. Na 13, era para assinalar as alternativas que apresentam características dos adjuntos adnominais. No caso aqui, nós tínhamos a letra B e a D. Podem ser representados por numerais e artigos. Podem ser representados por adjetivos, pronomes e locuções adjetivas. 14. Os adjuntos adnominais são termos acessórios em uma oração. Justifique essa afirmação. Ele tem valor acessório, sim, né? Pois se eu juntar ao nome, ele vai acrescentar dados novos, porém dispensáveis à compreensão do enunciado. Então, deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa vocês vão dando pause e fazendo a correção. Até mais.